Bom dia, meu povo, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui mais uma vez para pregar a palavra. O testemunho de Jesus, né? Deus, ele é assim, gente. Ele trabalha na hora certa, no momento certo. Então, eu estou aqui mais uma vez para pregar a palavra do Senhor, para falar da palavra. Bora em Mateus. Bora ver lá o que fala em Mateus, né? Vou procurar um versículo para pregar para vocês. O Senhor me deu. Marcos, Mateus. Gente, é uma palavra que eu acho muito linda. Vamos lá. Deus vou orar, tá? Senhor Jesus, Deus Pai amado, Rei da Glória, neste momento, nesta hora, eu te peço sabedoria e entendimento da tua palavra. Que eu possa levar a tua palavra, teu evangelho, pregar teu evangelho, o amor de Cristo, meu Deus, a semente plantada no coração, Pai. Mas que seja a semente do amor de Cristo, meu Deus. E um grande temor na palavra do Senhor. Senhor, meu Deus, obrigado neste momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que faz Davi quando teve fome e eles que com ele estavam. Que ele, porém, ele disse, não entende. E lido o que fez Davi quando teve fome, isso que com ele estava como trono na casa de Deus e comeu do pão da profissões do que não é orar e lista. Era lista, que era o pão, né? Que a gente participa, né? Essa foi a palavra que Deus me deu, né? Em Mateus 14, versículo 3. Gente, olha lá. Muitas vezes, tá bem aqui, gente, estou na Bíblia, tá? Aqui, palavra. Vamos aqui. Palavra de Deus, tá? Muitas vezes nós se incomoda. Dani, passa aí esse anúncio. Nós se incomoda. Nós quer dormir, né? Nós quer dormir. Nós não quer nada com o Senhor. Muitas vezes nós só lembra de dormir. Nós não quer orar, nós não quer pregar a palavra. Ó que tá tudo bem, vai tudo passando bem. Por que eu vou orar? Minha casa tá uma mil maravilha. Então eu não preciso buscar a palavra do Senhor. Então eu não preciso procurar uma igreja. Então eu não preciso de nada disso. Mas o nosso inimigo, gente, pelo amor de Deus, ouve bem, escute bem essa palavra. Está escrito em Mateus: vigiai, que nossa briga não é contra a carne, está escrito em Efésios. Nossa briga não é contra a carne, não é contra o sangue, viu? Mas sim contra os portentados, né? Então, o que Deus está falando? Nossa luta não é contra a carne e sangue. O inimigo, ele sabe como você está orando. Ele sabe como você está buscando o Senhor. Ele sabe como tu está fraco. Essa é a presa fácil para o inimigo. Porque como você não ora, que você não busca, você não lê uma Bíblia, você não lê uma palavra, você se levanta, você não ora. Não dá lugar para o nosso Deus agir, não dá lugar para Deus habitar na tua casa, no teu coração. O inimigo, ele habita. Ele destrói tua casa, ele destrói teu casamento, ele destrói tua família. Ele acaba com tudo. Porque você se tornou uma presa fácil. Uma presa frágil. Para ele, você é uma presa frágil. Ele vê até como tu tá dormindo, como tu te levanta. Tudo que tu faz, ele vê. Né? Está escrito em Efésios. Nós temos que orar, nós temos que vigiar até as palavras que saem da nossa boca. Nós não podemos dar lugar para o inimigo agir na nossa vida, mas sim para Deus falar, porque Ele conhece como você está em oração. Ele conhece como sai uma palavra da tua boca, porque como está escrito, Ele anda de redor. Né? Ele anda de redor da pessoa. Então ele vê tudo. A única coisa que ele não pode ler é teu pensamento. E muitas vezes nós temos que orar de boca fechada.
Não é porque nós desejamos mal aos outros, não, mas sim porque Deus falou no meu coração. Até como nós oramos muitas vezes na nossa casa, em algum lugar de boca aberta, o inimigo ele está ouvindo, ele está planejando algo, que aquela oração não chega aos pés do Senhor. Não é toda oração. Claro que nosso Deus está ouvindo a nossa oração. Não estou dizendo que Deus não está lá ouvindo. Deus está sim ouvindo a oração da gente. Mas Deus diz que tem um momento que você tem que vigiar. Tem um momento que você tem que fechar a boca para orar. Entendeu? Tem um momento que você tem que fechar a boca para orar. E se é um lugar que você vê que você não dá para orar de voz alta, ore de boca fechada. Ore dentro do teu coração. Pede refúgio para Deus. Gente, como Ele é tão bom. Ele é tão bom, gente. Tão maravilhoso. Hoje eu dou valor a cada coisinha pequenininha para o nosso Deus. Eu dou valor a Ele. Porque o que nosso Deus faz, Ele é muito bom. Então, passa o anúncio. Daniel. Glória a Deus. Daniel. Vou bem aqui, gente, passar o anúncio. Eu já volto. Cheguei, gente. Tive que passar o anúncio, tá? Desculpa aí, tá bom. Pois é, gente. Então nós temos que vigiar. Tem lugar que nós podemos orar. Tem lugar que nós podemos glorificar a Deus. Tem lugar que nós podemos exaltar a Deus. Tem lugar que nós não podemos. Vai chegar um tempo que nós não vamos poder ler mais a Bíblia. Já está chegando esse tempo. Que nós vamos ter tanta saudade de ler a palavra de Deus. Mas nós não podemos mais andar com a Bíblia. Mas sim com ela no nosso coração. No nosso coração. Porque o inimigo, ele jamais vai deixar nada fácil para você. Eu não sei falar direito, tá? Eu ia falar uma palavra, mas eu não consegui falar. Ele não vai deixar nada fácil para você. É por isso que nós temos que vigiar. É por isso que nós temos que pensar, nós temos que orar, nós temos que buscar o Senhor. Não é fácil levantar meia-noite para orar. E como Ele vê que você está muito ativo em oração, Ele vai causar algo para você não se levantar mais para você orar de noite. Ele vai dar uma moleza no teu corpo. Ele vai dar um sono profundo. Ele vai dar um desânimo. Para você não ter condição de orar. Ele vai criar uma situação para você não poder mais ler a Bíblia e não orar. Porque Ele não quer você orando. Ele não quer você buscando a Deus. Isso não é nós de carne e osso, mas sim o inimigo que é do nosso redor. Como fala Jesus. Como Jesus libertou aquele homem de dentro daquele cemitério. O que tinha tanto na vida daquele homem? Dentro de um cemitério. E eles pediram para entrar nos porcos e caíram no abismo. E morreram todos os porcos. E aí eles disseram, o que tu faz aqui, filho de Davi? Então não é fácil, gente. É uma coisa que você tem que botar na cabeça, nada é fácil, nada vem fácil para nós. Que como nós servemos a nosso Jesus, tudo é complicado. Muitas vezes passa na nossa cabeça de não desistir. E Deus diz na palavra, não desista, persiste, consiga, vá em frente, não desista. Clama a Ele com grande voz, clame Ele, grite socorro. Você entrega na mão do Senhor. Senhor, eu não estou conseguindo, mas me dê força. Chega uma situação que você quer desistir de tudo. Chega uma situação que você não quer saber mais de nada. Chega uma situação que você quer fugir. Como
fez o Jonas, né? Que caiu na barriga do peixe, né? Deus não fala baleia, né? Escrito na Bíblia não fala baleia, o pessoal fala baleia. Mas na palavra de Deus, é escrito na palavra de Deus no peixe. O Jonas caiu na barriga do peixe. E ainda plantou um pé de abóbora. E o pé de abóbora secou. E o Jonas ainda estava reclamando. Porque ele tinha feito uma tendinha para ele ficar por causa do sol. E Deus ainda falou para ele: Jonas, tu plantou o pé de abóbora. Por que tu reclama? Porque ele não queria levar a palavra de Deus. Que Deus mandou ele entregar aquele povo. Que Jesus ia destruir aquela cidade, ia destruir aquele povo. Será que para nós é fácil assim também? É. Que como Deus manda nós entregar, nós temos que entregar. Como Deus manda nós falar, nós temos que abrir a boca e falar. Como é que eu sei que Deus está me usando? Ouve a voz do teu coração. Ele fala. Ele fala. E ele disciplina o filho dele que ele ama. Essa é a palavra. E essa palavra, né, linda? Para mim aprender, gente, não foi fácil. Entendeu? Não foi fácil. Olha, a dor maior do mundo. Todo mundo sabe dessa dor, todo mundo já sentiu. A maioria das pessoas, não todo mundo, mas a maioria das pessoas sentiu. Você perdeu um pai, perdeu uma mãe, perdeu um filho, perdeu uma filha, perder alguém que você ama. Não é fácil. Ser chutado, ser pisado por algo que você nunca fez, nunca falou, nunca comentou, nunca disse nada. Que o teu tempo é direto na Bíblia, lendo, buscando, orando, glorificando o nome do Senhor. Imagina você que nosso Deus passou por nós. Olha o que nosso Deus não passou por nós. A humilhação que Ele passou. Ele foi pisado. Ele foi humilhado. Passa aí, Tadeu. Ele foi pisado, ele foi humilhado. Então tudo isso o nosso Deus passou. A chicotada que ele levou, o espinho, as mãos que entrou aqueles pregos, os pés. Foi fácil, não foi. E qualquer coisa nós reclamamos, nós sofremos, nós maldizemos. Mas nós não queremos ficar no lugar que o nosso Deus ficou. Mas nós não temos que desistir. Nós temos que ir à frente. Ou com dor, sem dor, nós temos que seguir o caminho do Senhor. Vai doendo, vai rasgando, mas nós vamos chorando, nós vamos se maldizendo, nós vamos pedindo socorro, mas nós vamos seguir o caminho do Senhor. É o caminho de Deus que nós temos que escolher. É o amor de Cristo. Ele morreu, mas ele ressuscitou entre os mortos. Está vivo. Nosso Jesus está vivo. Ele não está morto, não, ele está vivo. E tudo ele vê. Tudo ele vê. Esse é o nosso Deus. É o nosso Deus. Eu nunca me esqueço, gente, ontem eu estava falando sobre a cirurgia, né? Eu nunca me esqueço que eu entrei no hospital para fazer uma cirurgia e eu pensei que era uma cirurgia simples. No meu pensamento, a cirurgia era simples. Eu jamais ia saber que eu estava com uma doença me comendo todinha por dentro. Eu não ia saber, porque eu fiz vários exames, eu passei, foi 3 anos, correndo em médico em médico. Correndo em médico em médico. Tomando remédio por cima de remédio. E o médico nunca descobriu o que eu tinha. Disse pra mim que era só um cisto. Um policisto. Era uma coisa simples.
que com remédio eu ia tomar, eu ia ficar boa. Eu acreditei naquele médico. Fui em outro consultório, chegou lá, a mulher fez eu orar. Orar não, rezar, um Pai Nosso, uma Ave Maria. Uma doutora, que aquilo ali eu ia ficar boa. E me passou um comprimidozinho e me mandou para casa. Passei 3 anos correndo em médico em médico, em hospital e hospital. E como foi marcar o dia que eu cheguei pro doutor, me lembro como fosse hoje. Cheguei pro doutor com todos os exames e o policista era bem pequenininho, o cisto era bem pequenininho. E botei na mesa, a fila enorme. Já tinha perdido sangue, tinha tomado 2 bolsas de sangue, eu já estava tão fraca que não conseguia ficar em pé, não conseguia ficar em pé. Eu cheguei pro doutor e disse assim: doutor, eu lhe peço até pelo amor de Deus, me opere. Eu não aguento mais. Era muita dor, eu sentia muita dor. Eu tinha que estar todo momento tomando remédio. Eu ficava, gente, era com a barriga em cima deitada de bruços em cima da cama, com um travesseiro, com a minha barriga em cima do travesseiro para poder aguentar aquela dor de cólica que era insuportável. Doutor, me opera, doutor. Eu tô cansada de andar em médico e as lágrimas correndo. E ele disse: Maria, eu vou marcar a tua cirurgia, eu vou te operar. Como ele foi para me operar, como eu saí do escritório dele, do lado do hospital que ele estava, ele deu derrame, deu um AVC. E eu disse: Senhor, agora eu vou. Agora dessa eu não escapo mais, Deus. Agora eu vou morrer de verdade. Mas olha o que nosso Deus faz. Aí tinha outras pessoas assim, diz que era amiga, né? Via dentro da minha casa. Cadê o Deus dela? Eu não tô nem pra ela não, porque ela disse que tem um Deus, então esse Deus dela vai salvar a vida dela. Ouve bem essa história. Acredita no que eu falo, que sai da palavra de Deus. Eu não posso mentir. A vigia. Quem são as pessoas de verdade que andam ao seu redor? Quem são as pessoas que você coloca dentro da sua casa? Presta atenção. Viu? Então, aquilo ali foi complicado para mim. Quem já estava passando por tudo aquilo, foi uma dor muito grande. O médico no hospital, lá para onde ele foi, levaram ele no avião, e eu perdendo sangue e muito doente. Mas eu falei para Deus: Senhor, eu tô aqui. O que o Senhor puder fazer, faça por mim. Gente, eu não dormia, um pastor, ele me ajudou muito. E hoje eu não sei onde que ele anda, ele foi embora para outro lugar. Esse pastor todo dia ele me visitava. Eu era de outra congregação e nunca tinha ido nessa igreja desse pastor. Mas foi Deus que botou. Tudo tem a mão de Deus. Tudo tem a mão do Senhor. Esse pastor todo dia ele ia na minha casa me visitar. No dia que ele não fosse mais, no outro dia ele ia. E ele disse pra mim assim, chegou um dia, eu estava muito triste, muito debilitada, muito fraca. E ele fez assim: Maria, levante 4 horas da manhã e comece a falar com Deus, que Deus vai falar com a senhora. Eita, glória, aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe aquele pastor, homem de Deus. Hoje ele não mora mais no lugar que eu moro, foi embora para Manaus, para outro lugar. Parece que é Manaus, né, Pará, para outro lugar. Então, eu comecei a me levantar. Gente, eu não me levantava, não era 4 horas não. Foi tão tremenda aquela palavra que aquele pastor me entregou na minha casa, meu esposo viu. Que dava 12 horas, gente. 12 horas eu me levantava e colocava meu joelho no chão. 12 horas. Eu já tinha marcado a cirurgia, né? 12 horas. Eu fiz isso uns 7 dias. 12 horas da noite, Jesus me chamava. Eu fazia comida, eu varria a casa, eu enchia litro, eu fazia café, eu fazia tudo. Como dava 4 horas da manhã, eu já tinha feito várias orações, já tinha me levantado, tinha passado a noite de vigília. E não sentia nada, parece que aquela dor, Deus colocou a mão, que aquela dor foi ficando dormente. Eu não sentia mais, eu não precisava mais tomar um remédio.
Aí, como deu, antes de completar os 7 dias, o médico, se foi 5 dias, o médico me ligou. Maria, volta a fazer essa cirurgia. Aí eu fui fazer a cirurgia. Como o médico me abriu, a doença já tinha me comido quase toda. Tinha ficado um pedacinho desse tamanho dentro de mim. A doença já ia passar para as carnes, já ia querer passar para as carnes. Já tinha me comido. Mas a minha fé foi tão grande em nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus, do nada não. Eu, na hora que estava lá com o médico, disse assim, que o médico me abriu, o médico disse assim, essa daí eu nunca perdi ninguém. Eu nunca perdi ninguém, mas essa alma aí eu perdi. Essa mulher não vai sobreviver. O médico começou a se desesperar. Essa daí não vai sobreviver. Se eu soubesse que ela estava com essa doença, eu tinha abrido essa mulher. Eu pensei que era só o cisto. Mas essa doença dela aqui, eu tinha abrido ela. Daniel, apaga aqui esse fogo. Daniel, venha passar o anúncio e apaga o fogo aqui. Desliga aqui no botijão. Então o médico disse assim, jamais eu ia abrir essa mulher, apaga o fogo. O médico falou desse jeito pra mim. Eu deitada, e ele pensava que eu não estava escutando, né? Com aquele pano por cima da gente, né? Que ele bota aquele pano, né, em cima da gente, né? Baixa o fogo. Apagar. Um pano azul em cima da minha barriga, né? Aí o médico dizendo, eu tinha abrido essa mulher se eu soubesse que ela estava com essa doença. O médico falando e eu ouvindo tudo, mas não podia falar. E agora, o que é que nós fala? O que é que nós faz? E eu comecei a clamar ao Senhor. Não podia abrir a boca, não podia falar, né? Mas dentro do meu coração, eu comecei a dizer, Senhor, Deus, o Senhor existe, o Senhor está aqui, o Senhor prometeu a mim que o Senhor me levar com vida. Senhor, meu filho só tem 2 aninhos. Deus, o Senhor existe, o Senhor está aqui, o Senhor prometeu para mim que o Senhor ia me levar com vida. Né, que ele já tinha me mostrado no sonho, né, que eu tinha visto ele falando, não vi ele, mas eu vi a voz dele falando que ele ia me tirar daquela. Eu digo, se o Senhor está aí, a hora é essa de o Senhor me responder. Como ele entrou dentro daquele hospital, gente, por aquela porta, a porta fechada, ele entrou. A claridade foi tão grande que eu não posso mentir. Se eu tiver mentido, eu quero que ele mate aqui agora, que ele está aqui perto de mim. E ele disse que eu tinha que dar esse testemunho. Esse testemunho era forte. Ele disse que eu nunca ia poder parar e ele tinha que dar esse testemunho. Porque a aliança que eu firmei com Deus foi forte. Então, ele apareceu dentro do hospital. Aquele doutor estava perto de mim e disse assim, Maria, quantos dedos eu tenho aqui? Aquilo ali, eu já estava quase me apagando. Me deu um sono. E eu olhava, e o doutor, ele mostrava 2 dedos. Doutor, tem 2. Não conseguia nem abrir a boca, doutor, tem 2. Aí ele me mostrava, e eu ligada no Senhor, porque quanto mais ele me mostrava o dedo, quanto mais ele ia tirando meu foco, e quanto mais eu falando com Deus aqui no coração. E aí ele foi assim, aí ele disse assim, Maria, quanto dedo agora? Era 5 dedos. Quanto dedo, Maria? Como ele foi falar 5, olha Maria, quantos dedos? Eu tô a mão para mostrar os 5 dedos. Jesus apareceu, ele disse assim, não. Bora sair todo mundo de perto dessa mulher. Afasta todo mundo que o Deus dela acabou de entrar aqui dentro desse hospital, na sala de cirurgia. Bora todo mundo, se afaste. Aí se afastou o doutor, se afastou o mestre Zé, se afastou a doutora Ana Paula, se afastou foi todo mundo. Ficaram tudo encostado nas paredes, tudo encostado, e ele entrou, foi lá onde eu estava. Eu deitada, eu não te disse, mulher, que eu ia te tirar daqui, eu não te disse que eu vou te levar com vida para dentro da tua casa? Eu vou te levar com vida. Eu te falei, mulher, que eu ia te tirar tudo daqui. Eu vou te levar com vida. E esse testemunho, aonde tu entrar, aonde tu sair, tu vai ter que dar esse testemunho. Deus me tirou com vida. Ali aquela luz era tão clara, aquela farda daquele médico. Um óculos que eu não conseguia ver o rosto do médico, de tanta luz, eu não conseguia ver o olho do médico. Eu pelejava para me ver a luz, os olhos dele, não conseguia ver.
Eu vi aquela farda tão branca, chega, a luz era chega, espelhava, a luz era tão viva, aquela luz, e ele falando comigo, olhando dentro dos meus olhos, e eu não conseguia enxergar ele. Eu vi a farda, mas eu não conseguia ver o rosto dele. Eu vi aquele óculos, lembro que é um óculos, mas eu não conseguia aquele homão entrando dentro do hospital, lá dentro da sala de cirurgia. Eu vi na hora que ele entrou por a porta, mas ele não abriu a porta. E ali encheu aquele quarto onde eu estava, aquela sala de cirurgia, de luz. O médico, a doutora, todo mundo sentiu a presença do Senhor. O médico disse: vamos dar 5 minutos para ela conversar com Deus dela, que o Deus dela está aqui. 5 minutos para ela, que o Deus dela está aqui junto com ela. Acabou de chegar. Isso é uma palavra que eu nunca vou me esquecer, gente. Como o doutor falou aquilo ali, o Deus dela acabou de chegar. Vamos dar 5 minutos para ela conversar com Deus dela. Foi 5 minutos que ele me deu para conversar com meu Deus. E eu tenho mais testemunho de tudo que Deus tem feito na minha vida, que ele nunca me desamparou. O meu Deus, nosso Deus, ele é vivo. Eu sou testemunha viva do Senhor. Nosso Deus, ele é vivo. Ele morreu e ressuscitou dos mortos. Ele está vivo. Você que é servo de Deus, mulher de Deus, homem de Deus, nunca desista. Nunca desista. Que o nosso Deus é vivo. Ele vê tudo. O teu sofrimento, o teu choro, a tua dor, o que tu passa, o que tu deixa de passar, o que tu tem, o que tu não tem. Ele vê tudo, até como tu tá falando, como cai um fio de cabelo teu no chão, ele vê. Ele nunca te deixa por nada, se tu clamar ele todos os dias de voz. E muitas vezes, como tu não quer clamar, ele cria a situação para tu te levantar. Para ele te acorda. Ele faz uma situação que você tem que levantar. E nosso Deus, ele é lindo. Ele é maravilhoso, gente. Não tem nada melhor do que a presença do nosso Deus. Riqueza nenhuma paga a presença do nosso Deus. Nenhuma. A presença de Deus é linda. Ela é maravilhosa. Você se sente cheia do Espírito Santo. O que você quer mais? Você ter um Deus na tua vida. Então, esse Deus salvou a minha vida. Ele me trouxe de volta. E meu filho só tinha 2 aninhos. E meu outro filho tinha 14 anos. Hoje meu filho é junto, tem uma esposa, tem um filho. E meu outro filho tem 12 anos. Eu tenho cada testemunho, gente, que Deus fez na minha vida. Tudo o que eu passei. Mas Deus nunca me deixou sozinha. Aonde minha irmã já levou meu nome, como eu estava doente daquela doença, né, que Deus me arrancou de mim para a honra e a glória de Deus. E o médico fez a cirurgia, eu saí são e salvo e estou aqui contando o testemunho para vocês. Mas minha irmã, a fé dela é muito pouca. Ela pegou meu nome, levou numa pessoa, então depois eu conto esse testemunho para vocês. A mulher mandou ela tirar meu nome de lá da mesma hora. Não, tira o nome dessa mulher aqui. Deus defenda, não quero nem ver. E o Deus que ela serve? Ela serve um Deus tão grande, tu ainda vem trazer o nome dessa mulher pra cá? Tira o nome dela daqui. E minha irmã só levou no papel o meu nome. Entendeu? Então, essa é a vitória, gente. É a confiança. É o milagre que Deus faz, a maravilha que Deus faz, a operação que Deus faz, a operação de Manassés, a operação de maravilha. Deus faz na nossa vida, como nós crê, como nós acredita, como nós confia nele. Fica com essa palavra que eu dei a vocês, tá bom? Em Mateus 3, ou 14 e versículo 3, versículo 13. Porém, ele disse, não entendido, ou que fez Davi quando teve fome, ele os que com ele estava encontraram na casa de Deus, comeu o pão da promessa, que não ele era lícito. Viu? Meu filho, o almoço está pronto.
Então, gente, fica com essa palavra. Eu agradeço a vocês, tá? Esse rapaz que entrou aqui é meu filho, tá bom? Então, um bom dia para vocês, um bom final de semana.